Não saia de casa sem isso. Oração da manhã que vai blindar seu dia e abrir caminhos. Você já parou para pensar que a maioria das pessoas começa o dia perdendo uma guerra que elas nem sabem que está acontecendo? Elas acordam, esticam o braço, pegam o celular e em questão de segundos entregam o controle de suas emoções para as notícias, para os e-mails e para o caos do mundo. É como sair para uma tempestade sem guarda-chuva ou entrar em um campo de batalha sem um colete à prova de balas. O que eu quero te ensinar hoje não é apenas uma oração repetitiva que você faz por hábito ou obrigação religiosa. O que vamos construir aqui é um protocolo real de blindagem espiritual que vai mudar a forma como o mundo te atinge. Eu vou te mostrar como configurar a sua mente e o seu espírito logo cedo, para que, ao colocar os pés fora de casa, você não seja alguém que reage aos problemas, mas alguém que governa sobre as circunstâncias. Nós vamos alinhar a sua frequência com a presença de Deus para que cada porta que tentarem fechar diante de você seja aberta pela autoridade que você carregará. Você está prestes a descobrir que existe uma armadura invisível disponível para quem entende o poder da primeira hora. Mas antes de avançarmos para o ajuste dessa frequência, eu preciso que você tome uma decisão consciente agora. Se você busca uma vida onde a paz de Deus guarda o seu coração acima de qualquer crise, inscreva-se neste canal e ative as notificações. Ao fazer isso, você firma um compromisso público de que a partir de hoje, a sua alma não aceita mais caminhar desprotegida. Agora prepare-se, porque para vestir essa armadura você precisa primeiro entender onde o ataque realmente começa: o despertar da frequência profética. A sua mente funciona exatamente como um receptor de rádio que precisa ser sintonizado antes de emitir qualquer som de qualidade. Se você não escolhe a estação logo ao acordar, o mundo se encarrega de sintonizar você na frequência do medo, da escassez e da urgência alheia. Entenda que os seus primeiros pensamentos não são apenas reflexos do seu cansaço ou das suas preocupações. Eles são sementes proféticas que você planta no solo das próximas 24 horas. Quando você acorda e permite que a ansiedade pelo futuro ou o arrependimento pelo passado dominem sua consciência, você está declarando ao universo e ao mundo espiritual que o seu dia pertence ao caos. É fundamental compreender que existe uma lei de ressonância espiritual agindo sobre a sua vida agora mesmo. Se você inicia amanhã em uma frequência de gratidão e autoridade, você cria um campo magnético que atrai oportunidades e livramentos que seriam impossíveis de alcançar em um estado de espírito perturbado. Jesus nos ensinou em Mateus, capítulo 6, verso 33, que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça faz com que todas as outras coisas sejam acrescentadas. Isso não é apenas uma promessa religiosa, é uma chave de configuração da realidade. Ao alinhar o seu espírito com a presença do Criador, antes de qualquer interação humana, você estabelece um domínio sobre o tempo. Você deixa de ser uma vítima das horas para se tornar o gestor da sua paz. Cada palavra que você libera sob essa frequência funciona como um comando que o mundo físico é obrigado a obedecer. Se você quer ver os caminhos se abrindo e a proteção se tornando palpável, precisa aprender a dominar essa sintonização inicial. Mas para que essa frequência permaneça inabalável, você precisa identificar os inimigos invisíveis que tentam sabotar a sua energia antes mesmo do seu primeiro café. A anatomia do campo de batalha invisível. Você precisa encarar a realidade de que o mundo moderno não é apenas um lugar acelerado, mas um ecossistema projetado para manter a sua alma em um estado constante de fragmentação e alerta. Existe uma engenharia silenciosa, quase imperceptível, que atua através das telas, das notificações incessantes e das pressões sociais, com o objetivo único de drenar a sua energia vital antes mesmo que você tenha a chance de se conectar com a fonte. Imagine que o seu espírito possui uma reserva de força que deveria ser usada para criar, amar e prosperar, mas, ao acordar e mergulhar imediatamente no caos digital, você permite que pequenos drenos espirituais sejam instalados na sua consciência. Cada notícia negativa que você consome,
Cada comparação que você faz ao observar a vida filtrada de outra pessoa nas redes sociais e cada e-mail carregado de urgência que você lê enquanto ainda está na cama, funciona como um ataque direto à sua imunidade espiritual. A falta de uma higiene mental e espiritual no início do dia deixa a sua mente vulnerável, como uma cidade sem muros em meio a um território hostil. No livro de Provérbios, capítulo 25, verso 28, a Bíblia descreve que o homem que não consegue dominar o seu próprio espírito é como uma cidade arrombada e sem muros. É exatamente isso que acontece quando você ignora a preparação matinal. Você sai de casa com as brechas escancaradas, permitindo que o desânimo de um colega de trabalho, a grosseria de um desconhecido no trânsito ou uma pequena frustração financeira se transformem em feridas profundas que paralisam o seu propósito. O campo de batalha não está nas ruas ou nos escritórios. Ele está localizado na fronteira, entre o que você aceita como verdade e o que o mundo tenta impor à sua percepção. Se você não ergue o seu escudo através da oração e da consciência logo cedo, você acaba absorvendo as toxinas emocionais de um ambiente que sobrevive da discórdia e da ansiedade. Muitas vezes, você sente um cansaço que o sono não consegue curar e uma angústia que não tem uma causa aparente, mas a explicação é puramente espiritual. Você está combatendo forças que não possuem carne ou sangue, mas que utilizam as circunstâncias do dia a dia para tentar provar que você está sozinho e desamparado. Entenda que a estratégia do adversário não é necessariamente te destruir com um grande evento trágico, mas sim te desgastar através de 1000 pequenas distrações que te afastam da presença de Deus. Quando você se torna consciente dessa anatomia do conflito, você para de lutar contra as pessoas e começa a lutar contra as atmosferas. Você entende que a sua irritação com o cônjuge ou a sua falta de paciência com os filhos são apenas sintomas de uma invasão que ocorreu porque você não selou a sua casa espiritual ao despertar. A proteção que você busca não é algo que cai do céu por acaso. É uma armadura que você escolhe vestir deliberadamente. Cada minuto que você dedica a blindar a sua mente é uma barreira que você constrói contra os dardos inflamados da dúvida. Você precisa aprender a discernir o que é um problema real e o que é apenas um ruído espiritual tentando roubar o seu foco. O inimigo da sua alma sabe que, se ele conseguir roubar a sua manhã, ele terá grandes chances de roubar o seu destino, pois um dia mal vivido é um degrau a menos na escada da sua evolução. Por isso, a partir de agora, olhe para o seu despertador não como um carrasco, mas como um chamado para o quartel-general, onde você receberá as diretrizes e a força necessária para não apenas sobreviver, mas para dominar o território que te foi designado. A sua vitória depende da sua capacidade de fechar essas brechas invisíveis antes de cruzar o umbral da sua porta, pois quem governa o interior nunca será escravizado pelo exterior. A lei das primícias da consciência. O conceito de primícias é um dos pilares mais antigos e poderosos das Escrituras, mas poucas pessoas compreendem que ele vai muito além de uma entrega financeira ou de um rito religioso estagnado no passado. No reino de Deus, a ordem em que você coloca as coisas determina a força que elas terão sobre a sua realidade. Quando falamos sobre a lei das primícias da consciência, estamos falando sobre o dízimo do seu tempo e a consagração absoluta do seu primeiro fôlego consciente. Se você entrega a Deus o início do seu dia, você está, por uma lei de autoridade espiritual, colocando todo o restante das suas horas sob o domínio da proteção divina. É uma transação metafísica, onde você sacrifica o imediatismo do mundo para ganhar a eternidade da paz. Quem governa o início da manhã detém por direito legal a autoridade sobre o desenrolar do destino, porque o que é santificado na raiz torna todo o fruto igualmente santo. Imagine que o seu dia é um edifício que será construído e cada hora é um novo andar. Se o fundamento, que são os seus primeiros minutos, estiver torto, abalado pela ansiedade ou enterrado no entulho das preocupações mundanas, toda a estrutura acima será instável. A lei das primícias estabelece que o primeiro de tudo pertence ao Criador, e quando você honra esse princípio,
você ativa uma promessa de multiplicação e preservação. Em Êxodo capítulo 13, verso 2, Deus instrui que todo primogênito fosse consagrado a Ele. Transportando isso para a sua rotina, o seu primeiro pensamento é o seu primogênito espiritual. Se você entrega esse pensamento ao medo, você consagra o seu dia ao medo. Se você o entrega ao planejamento frio e calculista, sem a direção do alto, você está tentando carregar o mundo nas costas por conta própria. Mas ao decidir que a primeira conversa do seu dia será com o Pai, você está declarando que não confia no seu próprio braço, mas na providência de quem criou o tempo. Existe uma diferença abismal entre o homem que tenta controlar o dia e o homem que é enviado para o dia. O primeiro vive em um estado de exaustão, correndo atrás do prejuízo e tentando consertar o que deu errado. O segundo caminha com uma confiança inabalável, sabendo que as batalhas mais difíceis já foram vencidas no secreto da manhã. Ao aplicar a lei das primícias da consciência, você para de pedir que Deus abençoe os seus planos e começa a perguntar quais são os planos dele. Isso muda completamente a sua postura diante das crises. Quando algo inesperado acontece, você não entra em pânico, pois sabe que as suas primícias garantiram que o Senhor do tempo já está trabalhando no seu futuro. No livro de Romanos, capítulo 11, verso 16, está escrito que se as primícias são santas, a massa também o é. E se a raiz é santa, também os ramos o serão. Esta é a garantia de que, ao dedicar esse tempo inicial, você está santificando cada reunião, cada conversa e cada decisão que tomará até o pôr do sol. Muitos dizem que não tem tempo para esse momento, mas a verdade é que eles não têm tempo para continuar sofrendo as consequências de uma vida sem cobertura espiritual. Gastar 30 minutos na presença de Deus não é um custo, é o investimento mais rentável que você pode fazer. É nesse período que a sua consciência é expandida e você recebe o que eu chamo de inteligência estratégica do reino. Você recebe discernimento para saber em quem confiar, sabedoria para responder a um e-mail difícil e, principalmente, uma calma que confunde aqueles que vivem no estresse. O mundo tenta te convencer de que você precisa ser produtivo desde o primeiro segundo, mas a produtividade sem propósito é apenas um caminho rápido para o esgotamento. Ao respeitar a lei das primícias, você alinha o seu relógio biológico com o relógio profético. Você entende que correr não significa chegar antes, se você estiver correndo na direção errada. Por fim, entenda que as primícias são um ato de confiança. É dizer para si mesmo e para o mundo espiritual: eu não preciso do meu celular agora, eu não preciso das notícias agora, eu não preciso nem mesmo do meu café agora, porque o meu sustento real vem da palavra que sai da boca de Deus. Quando você estabelece essa hierarquia, o Senhor assume a responsabilidade pelas suas causas. Você deixa de lutar sozinho e passa a lutar com o exército do céu ao seu favor. É uma troca de fardos. Você entrega a sua manhã pesada e recebe o fardo leve de Jesus. A partir desse momento, a sua consciência deixa de ser um campo de confusão e se torna um trono de clareza. Você está pronto para não apenas passar pelo dia, mas para governar sobre ele com a autoridade de quem sabe que o primeiro lugar da sua vida já está ocupado por aquele que nunca perde uma batalha. O ritual de blindagem dos sentidos. Você já parou para refletir que os seus sentidos são as portas de entrada para a sua alma e que, se essas portas estiverem escancaradas, qualquer lixo emocional do mundo pode invadir o seu templo interior? O ritual de blindagem dos sentidos não é uma prática mística complexa, mas uma necessidade estratégica para quem deseja manter a consciência elevada em um mundo que lucra com a sua distração e o seu medo. Ao acordar, os seus olhos, ouvidos e boca são como canais receptores puros que precisam ser consagrados antes de serem expostos à toxicidade do ambiente externo. Se a sua primeira visão do dia é a luz azul de uma tela exibindo tragédias ou a vida perfeita de terceiros, você está permitindo que o seu sistema nervoso seja programado para a comparação e para a ansiedade. É preciso estabelecer um filtro sobrenatural, uma barreira de proteção, que impeça que as palavras malditas, as imagens de escassez
e os ruídos da discórdia penetrem no seu íntimo e contaminem a sua paz. Consagrar os olhos logo cedo significa treinar a sua visão espiritual para enxergar além das aparências. No livro de Mateus, capítulo 6, verso 22, Jesus ensina que os olhos são a lâmpada do corpo e que, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Quando você faz essa blindagem visual, você pede a Deus que te dê discernimento para enxergar as oportunidades onde os outros veem problemas e para enxergar a mão dele agindo mesmo nos cenários mais improváveis. Isso significa decidir deliberadamente o que você vai olhar. Ao fechar os olhos para as distrações inúteis e abri-los para a palavra e para a presença do Criador, você está ajustando o foco da sua alma para a realidade do reino. Você deixa de ser um espectador passivo das mazelas do mundo e se torna um observador consciente da glória divina que se manifesta nos pequenos detalhes. Essa blindagem impede que a inveja ou o sentimento de inferioridade encontrem abrigo no seu coração ao longo do dia. A blindagem dos seus ouvidos é o que vai garantir que a sua mente não se torne um depósito de lixo das reclamações e das fofocas alheias. O mundo está cheio de profetas do caos que adoram despejar suas frustrações no primeiro ouvido disponível. Se você não sela os seus ouvidos com a frequência da verdade divina logo pela manhã, você corre o risco de acreditar nas mentiras que o sistema tenta te contar sobre quem você é e sobre o que você pode alcançar. Consagrar a audição é pedir ao Espírito Santo que funcione como um cancelador de ruídos espirituais, permitindo que você ouça a voz da instrução e ignore o clamor da provocação. Em Isaías capítulo 50, verso 4, o profeta diz que o Senhor desperta o seu ouvido para que ele ouça como aqueles que aprendem. Quando você tem os ouvidos blindados, você consegue manter a sua calma interna, mesmo em meio a um ambiente de trabalho hostil ou a uma discussão acalorada, porque a única voz que define a sua identidade é a voz de Deus. Finalmente, existe a blindagem da boca, que talvez seja o aspecto mais poderoso deste ritual de proteção. As suas palavras possuem uma capacidade criativa e destrutiva que muitas vezes subestimamos. Ao consagrar a sua boca antes de falar com qualquer pessoa, você está colocando um guarda na porta dos seus lábios, como pede o salmista no Salmo capítulo 141, verso 3. Isso significa que antes de reclamar do tempo, do governo ou do seu cansaço, você vai usar a sua língua para decretar vida, proteção e favor sobre o seu dia. A boca blindada não serve para a maledicência, para a mentira ou para a autocrítica destrutiva. Ela se torna um instrumento de autoridade real. Quando você libera palavras de bênção sobre a sua casa e sobre o seu trabalho, você está mudando a química do seu corpo e a atmosfera ao seu redor. Você passa a falar a linguagem da solução e não a linguagem do problema, fechando todas as brechas para que o inimigo não encontre legalidade nas suas próprias declarações para te atacar. Essa blindagem completa cria uma redoma de consciência que te acompanha por onde você for. Você começa a perceber que, embora esteja no mundo, você não é mais afetado pelo clima emocional pesado que domina a maioria das pessoas. Você vê o que eles não veem, ouve o que eles ignoram e fala o que eles não têm coragem de dizer. É como se você estivesse operando em um sistema operacional diferente, muito mais avançado e seguro. Essa proteção não te isola da realidade, mas te dá as ferramentas para transformá-la. Agora que você entendeu como proteger as entradas da sua alma, é hora de expandir essa proteção para além do seu corpo físico, alcançando os lugares que você vai pisar e as conexões que você vai estabelecer, criando um perímetro de segurança que o mundo não pode romper. Ativação da proteção geoespacial. Você já sentiu que certos ambientes parecem carregar um peso invisível, como se as paredes guardassem o eco de discussões, tristezas ou uma energia de estagnação? Isso acontece porque o mundo físico e o espiritual estão sobrepostos, e os lugares que frequentamos absorvem a atmosfera das intenções humanas. A ativação da proteção geoespacial é o momento em que você deixa de ser um passageiro no espaço
para se tornar o legislador do seu território. Não se trata apenas de pedir proteção para a sua alma, mas de estender a jurisdição do reino de Deus sobre cada metro quadrado que você pretende ocupar hoje. Ao realizar essa ativação, você está enviando uma vanguarda espiritual para limpar o terreno, neutralizar emboscadas e santificar o solo por onde você passará, seja o asfalto do trânsito, o piso do seu escritório ou até mesmo o ambiente virtual das suas redes sociais. A base bíblica para essa autoridade está em Josué capítulo 1, verso 3, onde Deus afirma categoricamente: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vô-lo tenho dado. Essa não foi uma promessa limitada ao tempo da conquista de Canaã. É uma herança espiritual para quem caminha em aliança com o Criador. Ativar a proteção geoespacial significa que, antes de girar a chave na ignição ou entrar em um transporte público, você já declarou que aquele veículo é um santuário móvel, blindado contra acidentes, falhas e a maldade alheia. Você está estabelecendo um perímetro de segurança ao redor do seu trajeto, pedindo que os anjos de Deus ocupem as esquinas, as entradas e as saídas. Quando você entra em um prédio de escritório sob essa ativação, você não entra apenas como um funcionário ou empresário. Você entra como um portador da luz que altera a temperatura espiritual daquele ambiente, expulsando o espírito de confusão e estabelecendo a ordem divina. Essa proteção se estende hoje, mais do que nunca, ao seu território digital. Vivemos grande parte do nosso dia em espaços que não possuem paredes físicas, mas que são portais de influência. Ativar a proteção sobre os seus dispositivos, e-mails e reuniões online é garantir que nenhuma cilada cibernética ou palavra de ataque virtual encontre brecha para te desestabilizar. Você está consagrando a sua conexão, pedindo que o Espírito Santo filtre as informações que chegam até você e que as suas comunicações sejam claras e protegidas de interpretações errôneas ou conflitos desnecessários. É declarar que as redes por onde seus dados trafegam estão sob a supervisão do alto, impedindo que a inveja digital ou a vibração de ódio que circula na internet consiga tocar a sua frequência de paz. Ao praticar esse nível de consciência, você começa a perceber que os obstáculos físicos parecem se mover para abrir caminho para você. Portas que estavam travadas por burocracias ou má vontade humana parecem ceder, porque a atmosfera espiritual do lugar já foi trabalhada pela sua oração matinal. É como se você caminhasse dentro de uma bolha de realidade diferente, onde o tempo flui a seu favor e os encontros parecem divinamente orquestrados. Você não corre o risco de estar no lugar errado na hora errada, porque os seus passos são confirmados pelo Senhor, conforme está escrito no Salmo capítulo 37, verso 23. A proteção geoespacial te dá o descanso de saber que o chão não vai faltar sob seus pés e que, mesmo que você atravesse vales sombrios, a atmosfera ao seu redor é de vitória. É fundamental que você entenda que essa ativação exige a sua voz. O mundo espiritual responde a comandos e decretos. Ao sair de casa, fale em voz baixa ou no seu íntimo com autoridade. Eu consagro este caminho. Eu sinto a proteção sobre este trajeto e declaro que este lugar se submete agora ao governo de Cristo. Essa postura de fé ativa leis que a ciência humana não consegue explicar, mas que a sua experiência diária vai confirmar. Você passará por lugares perigosos e sentirá uma calma sobrenatural. Você entrará em reuniões tensas e verá os ânimos se acalmarem sem explicação lógica. Isso é o resultado de quem aprendeu a mapear espiritualmente o seu dia antes de vivê-lo fisicamente. E agora que o terreno está limpo e protegido, precisamos olhar para as pessoas que estarão nesses caminhos, garantindo que as conexões que você fará sejam pontes para o seu milagre e não muros de contenção. Intercessão pelas conexões estratégicas. Você não vive em uma ilha, e o seu destino está intrinsecamente ligado às pessoas que cruzam o seu caminho. Por isso, deixar os seus encontros ao acaso é um erro que pode custar caro. A intercessão pelas conexões estratégicas é o momento em que você utiliza a sua influência espiritual para preparar o coração, a mente
e a disposição de todos aqueles com quem você interagirá nas próximas horas. Imagine que, enquanto você ainda está no secreto da sua oração, o Espírito Santo já está visitando o escritório do seu chefe, a casa do seu cliente ou a mesa de negociações daquela empresa que você deseja parceria. Você está enviando uma frequência de favor que precede a sua chegada física, garantindo que, quando você abrir a boca para falar, as suas palavras encontrem um solo fértil e uma recepção sobrenatural. Muitas vezes, os conflitos que enfrentamos com terceiros não são frutos de uma maldade inerente, mas de corações que estão sobrecarregados, feridos ou sob a influência de atmosferas pesadas. Ao interceder pelas suas conexões, você está pedindo que Deus remova as escamas dos olhos dessas pessoas e neutralize qualquer espírito de resistência ou contenda que poderia surgir. No livro de Provérbios, capítulo 21, verso 1, aprendemos que o coração do rei é como corrente de águas nas mãos do Senhor e que ele o inclina para onde quer. Se Deus pode inclinar o coração de um rei, ele certamente pode inclinar o coração daquela pessoa que detém a assinatura do seu contrato ou a decisão sobre a sua promoção. Você não precisa manipular ninguém nem usar de força humana. Você usa a diplomacia do reino para estabelecer pontes de entendimento. Esta prática também serve para afastar as conexões de distração e os vampiros emocionais, que tentam roubar o seu tempo e o seu propósito. Ao orar pelas suas conexões, você pede que o Pai coloque um filtro divino nos seus relacionamentos do dia, aproximando quem traz luz e afastando quem traz trevas. Você declara que os seus ouvidos estarão atentos aos conselhos sábios e surdos às críticas destrutivas. É uma forma de garantir que você não perderá energia com discussões inúteis ou com pessoas que não têm nada a acrescentar à sua jornada. Você está pedindo por encontros divinamente orquestrados, aqueles momentos por acaso que mudam o curso de uma carreira ou de uma vida familiar, porque você entende que uma única conexão certa vale mais do que 10 anos de esforço isolado. Lembre-se de interceder também por aqueles que você considera seus opositores ou pessoas difíceis. Jesus nos deixou o mandamento em Mateus capítulo 5, verso 44, de orar pelos que nos perseguem. Quando você abençoa quem te critica, você quebra o ciclo de ódio e retira o poder que essa pessoa teria de roubar a sua paz. Você se torna inatingível emocionalmente porque a sua postura não depende do humor do outro, mas da sua aliança com o alto. Ao fazer isso, você desarma emboscadas que estavam sendo preparadas no campo das ideias e das fofocas, pois é impossível sustentar uma acusação contra alguém que está coberto por uma intercessão sincera e revestido de autoridade espiritual. Ao encerrar este momento de intercessão, visualize as pessoas sorrindo para você. Visualize apertos de mão firmes e conversas que fluem com clareza e respeito. Você não está apenas esperando que as pessoas sejam legais. Você está comandando, em nome de Jesus, que a paz que habita em você transborde para elas. Você sai de casa sabendo que o Espírito Santo já foi na frente, amaciando corações endurecidos e preparando o caminho para que você seja visto com graça e favor. Agora que as portas sociais e profissionais estão sendo preparadas, precisamos olhar para dentro e garantir que a sua própria mentalidade não seja o obstáculo que impede o fluxo da abundância que Deus já liberou sobre a sua vida. A quebra de ciclos de escassez mental. A verdadeira prisão não é feita de grades de ferro, mas de pensamentos limitantes que foram instalados na sua consciência ao longo de anos de exposição a uma cultura de falta e de medo. A quebra de ciclos de escassez mental é o momento em que você identifica e renuncia a cada voz interna que diz que não há o suficiente, que as coisas são difíceis para você, ou que o sucesso é para os outros e não para a sua casa. Acordar com a mentalidade de escassez é como tentar encher um balde furado. Não importa quanto esforço você faça ou quanto dinheiro você ganhe, a sensação de vazio e a insegurança financeira continuarão te perseguindo. É preciso entender que a escassez é um espírito e uma frequência que tenta te convencer de que os recursos de Deus são finitos,
quando, na verdade, as janelas do céu estão abertas para quem opera na lógica do reino. Para romper com esse ciclo, você deve começar a confrontar as mentiras que a sua mente tenta te contar logo nas primeiras horas do dia. Se o seu primeiro sentimento ao olhar para as contas ou para os desafios é de aperto no peito, você está permitindo que a escassez governe o seu trono mental. No livro de Filipenses, capítulo 4, verso 19, temos a promessa de que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Isso significa que o seu suprimento não vem da economia do país, do seu chefe ou do mercado, mas da fonte inesgotável da glória divina. Quebrar o ciclo de escassez é substituir a reclamação pela declaração de posse. É olhar para o pouco e agradecer como se fosse muito, ativando a lei da multiplicação que Jesus demonstrou ao alimentar multidões com apenas alguns pães e peixes. Muitas vezes, a escassez mental se manifesta na forma de uma timidez espiritual, onde você tem medo de sonhar alto ou de pedir por grandes coisas, achando que isso seria egoísmo ou falta de humildade. Mas a verdade é que um filho de Deus que vive na miséria emocional ou financeira não consegue refletir plenamente a glória do Pai. A abundância não é sobre acumular para si, mas sobre ter o suficiente para transbordar na vida dos outros. Quando você renuncia ao pensamento de apenas o necessário para sobreviver, você abre espaço para a mentalidade de mais do que o suficiente para prosperar. Você precisa expulsar a crença de que a dor e a falta são sinais de santidade. Jesus veio para que tivéssemos vida e vida em abundância, como está registrado em João capítulo 10, verso 10. Qualquer coisa abaixo disso é uma distorção do plano original para a sua existência. Essa reprogramação exige que você vigie a sua linguagem interna. Pare de dizer que está difícil, que o dinheiro sumiu ou que as portas estão fechadas. Essas palavras são decretos que fortalecem a muralha da escassez ao seu redor. Em vez disso, comece a declarar que você é um ímã para as bênçãos do Senhor e que a prosperidade te persegue. A consciência da abundância é um estado de espírito que atrai a realidade física. Quando você se sente rico na presença de Deus, o mundo exterior começa a se reorganizar para refletir essa riqueza. É um processo de dentro para fora. Você não prospera para ser feliz. Você decide ser grato e pleno na presença de Deus, e a prosperidade se torna uma consequência natural da sua frequência espiritual alinhada com o Criador. Ao encerrar essa quebra de ciclos, sinta o peso da preocupação sendo retirado dos seus ombros. Visualize as correntes da limitação caindo por terra e veja-se caminhando em um campo de infinitas possibilidades. Você não é mais um escravo do sistema que sobrevive de migalhas. Você é um herdeiro de todas as coisas. A partir de agora, a sua mente está blindada contra o vírus da escassez e pronta para receber as sementes da grandeza que Deus quer plantar no seu dia. Com a mente limpa e o espírito liberto, você está pronto para deixar a posição de quem apenas pede e assumir a posição de quem decreta com autoridade real sobre as circunstâncias. A oração de autoridade e decretos reais. Chegou o momento de você mudar a sua postura espiritual e entender que no reino de Deus existe uma diferença fundamental entre ser um pedinte e ser um herdeiro. A oração de autoridade e decretos reais não é sobre implorar por algo que Deus já prometeu, mas sobre tomar posse legal do que já foi conquistado para você na cruz por Jesus Cristo. Muitas pessoas passam a vida orando de forma tímida, como se Deus fosse um juiz relutante que precisa ser convencido a ajudá-las. No entanto, a Bíblia nos ensina que somos embaixadores de Cristo e que a nossa palavra, quando alinhada com a vontade do Pai, carrega o peso de um selo real. Em Jó, capítulo 22, verso 28, está escrito que se tu decretares algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. É hora de você usar a sua voz para dar ordens ao seu dia e para estabelecer limites espirituais que nada poderá ultrapassar. Exercer autoridade significa que você não vai mais esperar para ver o que o dia reserva. Você vai dizer ao dia o que ele deve entregar. Enquanto você ora agora,
Você está agindo como um legislador que anula sentenças de derrota que foram lançadas contra a sua saúde, contra a sua família ou contra os seus negócios. Você deve olhar para os obstáculos que apareceram ontem e declarar que eles não têm permissão para se repetir hoje. Use a sua boca para decretar que toda ferramenta preparada contra você não prosperará e que toda língua que se levantar contra você em juízo, você a condenará, conforme a promessa de Isaías, capítulo 54, verso 17. Esta não é uma oração de esperança passiva, é uma oração de comando ativo. Quando você fala com autoridade, o mundo espiritual se organiza para cumprir a palavra que foi liberada sob a unção de Deus. Você precisa entender que Jesus te deu as chaves do reino dos céus e que tudo o que você ligar na terra será ligado nos céus, e tudo o que você desligar na terra será desligado nos céus, como lemos em Mateus capítulo 16, verso 19. Portanto, use esse momento para desligar a sua casa de toda a influência de brigas, de toda a atmosfera de desânimo e de todo o ciclo de doenças. Ao mesmo tempo, ligue a sua vida à frequência do favor imerecido e da sabedoria que vem do alto. Decrete que a sua mente é lúcida, que as suas mãos são produtivas e que o seu espírito é inabalável. Não aceite menos do que a plenitude. Se existe uma situação que parece um gigante diante de você, não ore sobre o gigante para Deus. Fale com o gigante sobre o tamanho do seu Deus. Ordene que os montes se movam e que os vales sejam aterrados, porque a sua fé não está baseada na sua força, mas no nome que está acima de todo nome. A autoridade real também exige que você se vista da sua identidade de filho. Um filho não entra na casa do pai pedindo permissão para comer à mesa. Ele entra porque sabe que a mesa foi posta para ele. Quando você faz os seus decretos matinais, você está simplesmente reivindicando o que está no testamento de Jesus para a sua vida. Declare com convicção: hoje, o favor de Deus me cerca como um escudo. Hoje, a minha inteligência é multiplicada. Hoje eu encontro graça diante das pessoas e as portas que eu bater se abrirão. Ao falar essas palavras, sinta a autoridade fluindo pelas suas veias espirituais. Você não está mais à mercê da sorte ou do destino. Você está debaixo de uma palavra profética que você mesmo liberou. A sua voz é a ferramenta que Deus usa para moldar a sua realidade física. Ao finalizar esses decretos, mantenha o seu queixo erguido e a sua alma firme. A dúvida é a única coisa que pode tentar invalidar a sua autoridade, mas você já blindou a sua mente contra ela. Você agora é um empossado. Você sai do seu momento de oração não como alguém que vai tentar vencer, mas como alguém que já venceu e agora vai apenas administrar a vitória. O mundo sentirá a diferença na sua presença, porque você não carrega apenas um desejo, você carrega um decreto assinado pelo Rei dos Reis. Agora que você já liberou a sua voz com poder, é necessário silenciar o barulho do mundo, para que você possa ouvir as instruções finas que virão da sala do trono. O jejum de ruído e a escuta ativa. Depois de ter usado a sua voz para estabelecer decretos e clamar pela proteção do alto, você precisa entender que a comunicação com o Criador não é um monólogo, mas um diálogo profundo onde o silêncio é a linguagem mais refinada. Vivemos em uma era de poluição sonora mental, onde somos bombardeados por opiniões, músicas, alertas e notificações que criam um zumbido constante, impedindo-nos de ouvir as coordenadas específicas que Deus tem para o nosso dia. O jejum de ruído é a prática intencional de calar todas as vozes externas e internas por alguns instantes, para que a voz mansa e delicada possa ser discernida. No livro de 1 Reis, capítulo 19, verso 12, aprendemos que Deus não estava no vento forte, nem no terremoto e nem no fogo, mas ele se manifestou em um ciciar suave, em um sopro leve. Se você estiver sempre gritando ou imerso no barulho, você perderá as instruções estratégicas que podem te poupar anos de esforço desnecessário. Neste momento do seu dia, eu quero que você se desconecte da necessidade de falar e se concentre na capacidade de receber. A escuta ativa é um estado de prontidão espiritual,
onde você se coloca diante do Pai dizendo: "Fala, Senhor, porque o teu servo ouve." Muitas vezes, a solução para aquele problema complexo no seu trabalho ou a resposta para aquele conflito familiar não virá de um raciocínio lógico exaustivo, mas de um estalo de lucidez que só ocorre no silêncio da alma. Quando você jejua do ruído do mundo, a sua sensibilidade espiritual é aguçada. Você começa a perceber direções finas, como um aviso para evitar certo caminho, um impulso para ligar para alguém ou uma ideia criativa que será o diferencial da sua semana. O silêncio não é ausência de som, é a presença total da consciência divina, limpando a sua audição espiritual. Considere que o Espírito Santo é o seu guia estratégico e que nenhum general envia seus soldados para o campo sem antes passar as coordenadas exatas da missão. Se você sai da oração e já mergulha no rádio do carro ou nas discussões das redes sociais, você abafa a instrução que acabou de receber. É preciso cultivar um espaço de quietude onde o seu coração se torna um lago tranquilo, capaz de refletir a luz do sol sem distorções. No Salmo capítulo 46, verso 10, o comando é claro: "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus." Esse saber não é intelectual, é experimental. É uma certeza absoluta que nasce quando você para de tentar resolver tudo no grito e permite que a soberania divina se instale no seu peito. Esse minuto de silêncio absoluto que você dedica agora é o que vai garantir que, durante o caos do dia, você mantenha uma linha direta com o trono da graça. A prática da escuta exige paciência e entrega. No início, a sua mente tentará trazer a lista de compras, as dívidas ou as ofensas de ontem para o centro do palco. Mas você deve, com suavidade e firmeza, ignorar esses ruídos e focar apenas na presença. Imagine que cada pensamento intrusivo é uma nuvem passando, mas você é o céu vasto e imóvel por trás delas. À medida que você silencia, a sua frequência cardíaca se acalma e a sua visão espiritual se expande. Você começa a sentir a paz que excede todo o entendimento, conforme descrito em Filipenses, capítulo 4, verso 7, guardando o seu coração e a sua mente. Essa paz é o sinal de que a sintonização foi concluída e que você agora possui a clareza necessária para tomar decisões rápidas e certeiras sob pressão. Ao sair deste jejum de ruído, não tenha pressa em voltar para o barulho. Tente carregar essa quietude interna com você para o meio da multidão. Aprenda a ser o centro calmo do furacão. Quando as pessoas ao seu redor estiverem desesperadas ou confusas, elas olharão para você e verão alguém que possui uma resposta que não veio da terra. Você se torna um canal de sabedoria porque aprendeu a ouvir. Quem sabe o fim desde o princípio? Agora que você recebeu as instruções no secreto do seu espírito, vamos aprender a ancorar essa certeza no seu mundo físico, para que essa blindagem não se perca quando os desafios baterem à sua porta. A ancoragem da fé no objeto de contato. Você já percebeu como certas sensações de paz parecem se dissipar assim que você entra em uma reunião difícil ou enfrenta um imprevisto financeiro? Isso acontece porque a nossa mente tende a ser arrastada pelo ambiente físico, desconectando-se da experiência espiritual que você acabou de viver no seu momento de oração. A técnica da ancoragem da fé é uma ferramenta poderosa para garantir que a blindagem que construímos aqui não seja volátil, mas sim uma presença constante que você pode acessar em frações de segundo. Na psicologia, uma âncora é um estímulo externo que dispara um estado interno específico. Na espiritualidade, o objeto de contato serve como um memorial de aliança. No livro de Números, capítulo 15, versos 38 e 39, Deus instruiu o povo a usar franjas nas bordas das suas vestes, para que, ao olharem para elas, se lembrassem de todos os mandamentos do Senhor e os cumprissem. O objetivo aqui é que você escolha um elemento do seu cotidiano para ser o seu gatilho de autoridade. Pode ser o seu relógio, uma aliança, o volante do seu carro ou até mesmo o ato de tocar o próprio peito. Agora, enquanto você ainda está imerso nesta atmosfera de oração e poder,
Eu quero que você toque nesse objeto ou faça esse gesto e declare mentalmente que ele representa a sua blindagem inabalável. Ao fazer isso, você está criando um atalho na sua consciência. Sempre que o dia tentar te roubar a paz, sempre que o desânimo bater ou uma notícia ruim chegar, você tocará nesse ponto de ancoragem e, instantaneamente, a sua mente será trazida de volta para este momento de clareza e presença divina. Você não precisará de 10 minutos de meditação no meio do caos. O simples toque será o comando para que o seu sistema nervoso e o seu espírito se alinhem novamente com a frequência do alto. Essa prática impede que você seja uma vítima das oscilações emocionais do mundo. É uma forma de trazer o sagrado para o ordinário, lembrando que a proteção de Deus não ficou guardada no seu quarto, mas caminha com você em cada movimento. Quando Jesus curou a mulher que sofria de um fluxo de sangue, em Marcos capítulo 5, versos 27 a 34, ela usou a orla do manto dele como um ponto de contato para a sua fé. O poder não estava no tecido, mas a ação de tocar o tecido liberou a convicção que ela já carregava no coração. Da mesma forma, o seu objeto de contato é apenas o gatilho que libera a autoridade que você já decretou hoje. É um lembrete físico de que você não está lutando com as suas próprias forças e que a sua armadura está ativa e funcional. Você começará a notar que essa ancoragem cria uma resiliência absurda no seu caráter. Enquanto todos ao seu redor estão perdendo a cabeça com as pressões do dia, você simplesmente toca o seu objeto de contato, respira fundo e sente a força de Cristo fluindo novamente. Você se torna o mestre das suas reações. A ansiedade perde o território, porque você tem um método rápido de retomar o controle do seu trono mental. Não saia para o mundo hoje apenas com bons desejos. Saia com a sua fé ancorada e pronta para ser ativada ao menor sinal de ataque. Você é um estrategista do reino e um estrategista sempre tem um plano de contingência para manter a sua guarda alta. Com a sua fé devidamente ancorada, você está pronto para selar o seu dia com o combustível mais potente do universo espiritual, garantindo que a vitória seja consolidada antes mesmo de ser vista. O selo da gratidão antecipada. Existe uma chave mestre no reino de Deus que separa os que apenas esperam o milagre daqueles que vivem o milagre todos os dias, e essa chave é a gratidão pelo que os olhos ainda não viram. O selo da gratidão antecipada é o ato de coragem espiritual de agradecer a Deus pelo livramento que ainda não foi revelado, pela porta que ainda está trancada e pela cura que ainda não se manifestou no corpo. Quando você agradece depois que o problema é resolvido, você está apenas sendo educado. Mas quando você agradece enquanto a tempestade ainda ruge, você está sendo profético. A gratidão antecipada é o som da vitória que confunde o inimigo, porque ela prova que a sua fé não está baseada nas circunstâncias variáveis da terra, mas na palavra imutável do Criador. É o selo final que fecha todas as brechas para a dúvida e consolida a blindagem que você construiu ao longo deste momento. No livro de João, capítulo 11, verso 41, antes de Lázaro sair do túmulo, Jesus ergueu os olhos e disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Perceba que o morto ainda estava lá dentro. O mau cheiro ainda era real e o luto ainda cercava a família. Mas Jesus selou a atmosfera com gratidão antes da manifestação física da vida. Ao aplicar esse princípio hoje, você está declarando que o seu dia já é um sucesso, independentemente dos desafios que surgirem. Você agradece pelo livramento daquele acidente que você nem saberá que poderia ter acontecido. Você agradece pela sabedoria que terá naquela reunião difícil e pela paz que sentirá quando alguém tentar te tirar do sério. A gratidão funciona como um cimento espiritual que endurece a sua armadura, tornando-a impenetrável ao pessimismo e à murmuração. A murmuração é o oposto da gratidão e é o combustível que alimenta a escassez e o desânimo. Quando você reclama, você abre as portas para que o espírito de derrota se instale. Já a gratidão antecipada cria um escudo de alta frequência ao seu redor. Em Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18,
o apóstolo Paulo nos instrui a dar graças em tudo, porque esta é a vontade de Deus. Dar graças em tudo significa que até mesmo nos momentos de pressão, você consegue sorrir e dizer: obrigado, Pai, porque eu sei que isso também está cooperando para o meu bem. Esse posicionamento retira o poder do problema e o coloca nas mãos de quem tem a solução. Você deixa de ser uma vítima do acaso e se torna um gestor da graça, sabendo que o seu louvor é uma arma de guerra que derruba muralhas de resistência no mundo espiritual. Agora eu quero que você sinta o alívio de quem já recebeu a notícia da vitória. Se você orou, se você se blindou e se você decretou com autoridade, por que ainda carregaria o peso da preocupação? O selo da gratidão é o que te permite respirar fundo e caminhar com leveza. É a certeza de que o cheque já foi assinado, de que o contrato já foi aprovado e de que a saúde já está sendo restaurada. Quando você caminha em gratidão, você se torna uma pessoa magnética. As oportunidades correm em sua direção porque você exala a atmosfera do reino. O mundo está cheio de pessoas amargas e reclamantes, mas você será o ponto de luz que agradece porque sabe quem é o seu provedor. Este é o momento de selar o seu destino para as próximas horas. Não permita que a dúvida tente roubar o que foi construído aqui. Se este conteúdo fez sentido para você, e se você sente que a sua frequência mudou, compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa blindagem hoje e deixe o seu comentário com um "Obrigado, meu Deus", para selar essa palavra no seu coração. A sua interação aqui não é apenas engajamento, é uma forma de transbordar a paz que você recebeu para outros que ainda estão no escuro. Agora, com o selo da gratidão fixado na sua alma, você está pronto para o último passo. O envio oficial para o seu campo de colheita. O envio. Você é a resposta que o mundo espera. Chegou o momento de cruzar o umbral da sua porta e abandonar o lugar de refúgio para ocupar o seu lugar de governo. Entenda de uma vez por todas que você não é apenas alguém que está saindo para trabalhar, para estudar ou para cumprir uma agenda comum. Você está sendo enviado como um embaixador oficial do reino de Deus para o meio de uma geração que geme por socorro, por clareza e por paz. A blindagem que você recebeu e o protocolo que você executou até aqui não serviram apenas para te manter seguro em uma redoma de vidro, mas para te transformar em uma fonte de luz capaz de alterar a temperatura espiritual de qualquer ambiente por onde você passar. Onde houver confusão, você levará ordem. Onde houver desânimo, você levará esperança. E onde houver escassez, você será o canal da abundância divina. Você precisa ter a plena consciência de que você é a resposta que muitas pessoas ao seu redor estão esperando de Deus. Alguém hoje vai orar pedindo um sinal, e esse sinal será a sua postura, a sua palavra de sabedoria, ou o seu silêncio carregado de autoridade. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 14, Jesus afirma categoricamente que você é a luz do mundo e que uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Por isso, não se encolha diante das sombras e não se cale diante da injustiça. Saia com a cabeça erguida, sabendo que a planta dos seus pés agora carrega uma autoridade geográfica e que os anjos do Senhor estão em formação ao seu redor, abrindo caminhos e fechando as covas que foram cavadas contra a sua vida. O medo não tem mais jurisdição sobre você, pois quem sabe quem o enviou, não teme quem encontrará no caminho. Este é o encerramento do seu preparo e o início do seu triunfo. Lembre-se de que a armadura é invisível para os olhos carnais, mas é perfeitamente visível para as forças que tentam te impedir. Você carrega o selo do Rei, a frequência do alto e a paz que excede todo o entendimento. Vá e prospere em tudo o que colocar às suas mãos. Se esta jornada de blindagem espiritual tocou o seu íntimo e trouxe a clareza que você precisava para enfrentar o dia, não guarde essa luz apenas para você. Deixe o seu amém nos comentários e compartilhe este vídeo com aquela pessoa especial que você sabe que está passando por uma batalha invisível. Ao fazer isso, você já começa o seu dia exercendo o seu ministério de levar a esperança. Agora respire fundo, toque na sua âncora de fé
e saia com a certeza de que o dia de hoje não será apenas mais um dia, mas o dia do seu maior milagre. Finalmente receba esta palavra. O Senhor te abençoe e te guarde, e que a luz do rosto dele brilhe sobre você, por onde quer que você for. Saia agora e governe.